Quantos minutos você atira por flecha? Quantos eu precisar? Parece prático. Ué, já acabou? Eu achei que estava só aquecendo. Seu alvo é o seu coração inconveniente? Meu ego. Meu treino é uma única flecha precisa no ego todos os dias. Remendar o boneco também é parte do processo. Faz bem pra minha autoestima. E pros meus recursos limitados. Não é contraditório? A contradição é parte inevitável da existência. Tá parecendo a Gébora. Se a Gébora fosse fofa. Eu gostava do touro de barba e machado, mas o touro jardineiro arqueiro parece mais sincero. Como se alguma coisa tivesse encaixado no lugar. Foi um longo caminho. Mas a flecha encontrou seu alvo. Até uns dias atrás, eu só atendia por Norberto. Mas eu sinto que os touros dentro de mim estão finalmente fazendo as pazes, sabe? Norberto, touro vegano ama tatu. O aventureiro, jardineiro, arqueiro. Trabalha com essa métrica aí, chefe. Até 12 sílabas poéticas eu dou um jeito. Pode ser 13. Eu gosto de 13. Versos bárbaros. Legal. Eu posso sugerir... Norberto, touro vegano, é uma tatu primeiro, o seu amigo aventureiro jardineiro arqueiro? Amigo, você é um poeta. O que me faz pensar que você também veio flechar ou remendar o coração de alguém. Não era o ego? Me pegou. Eu sei bem como é confuso. Mas é ou não é a canção que você passou 4 anos compondo pro Flick? Me pegou. Ele tá aí? Tá ali dentro fazendo sala pra tia dele enquanto a Lavinha e a Chitão na feira. A tia Eli tá aí? Eu juro que eu tentei transformar essa menina numa maga respeitável, mas... Essa sua prima, Flick, tão feiticeira que parece barda. Mas enfim, me conta. Como é que ela tá? Ainda estudando pro concurso, eu assumo, pela baderna. É, tia. Ela tá bem, tá ótima. Tá estudando pro concurso, tá super focada. Só pensa em concurso, concurso, concurso. Não pensa em mais nada, nadinha. É mesmo? Que pena. Eu imaginei que com a volta do Vitorino e da Victoria vocês estariam tramando algo um pouquinho mais interessante.
Tem pastel de nata de tarrasque fresquinho que minha mãe acabou de fazer, que é um pouco, tia. Você sempre foi um péssimo mentiroso, Flick. Deve ter puxado isso do seu pai. Isso é ruim. Muito ruim. Se ela descobrir que a gente tá ouvindo, vai ficar furiosa. Fica tranquilo, Toro. Metade da minha motivação pra virar bardo foi poder escutar a conversa de mulheres poderosas sem ser ouvido. Você tá seguro. E a outra metade? As minhas abelhinhas também me contaram sobre aquele retorno um tanto quanto polêmico, eu diria, do meio-elfo druida famoso, Salazariel. Vocês não eram namorados? Não tem nada de polêmico na volta dele, tia. Diga isso para as abelhinhas. Vocês ainda estão juntos? Sim. Essas abelhas são metafóricas ou são de verdade? O que elas disseram? Elas estavam escandalizadas, assim. Mas não importa, Flick, são só abelhas, sabe? Você pisca o olho e puf, elas já morreram. Ao contrário do seu druida, por exemplo. Quando você abrir o olho, ele ainda vai estar ao seu lado. Eu só tô tentando dizer que eu tô feliz por você, meu sobrinho. Eu realmente espero que o relacionamento de vocês dure. Mesmo que não dure, pelo menos tem a possibilidade. Você entende, né, Flick? É que se relacionar com alguém que tem uma expectativa de vida muito diferente da sua é cruel. Ou seja, ainda bem que eu tô me relacionando com alguém da minha laia, né, tia? Em termos simplistas, sim. Inacreditável. É só matemática aplicada, meu querido. Pensa comigo. Que diferença faria se o Vitorino te desse alguma atenção agora? Seria só pra quebrar o seu coração em patéticos 50, 60 anos? Ou então aquele relacionamento absurdo da Chi. Qual era o ponto daquilo? De manhã, eles preparariam o almoço. À tarde, ela e o anão enterrariam a humana. À noite iam tomar um vinho e de manhã a terra já teria praticamente engolido os ossos dele. Não ia sobrar ninguém na equação para enxugar as lágrimas dela, que ficaria infinitos dias depois disso aqui chorando. Então, é claro que eu tô feliz que eles terminaram. Claro, tia. É só matemática, né? Não tem nada a ver com diluir o maravilhoso sangue élfico. Você se lembra do seu pai, não lembra? Você era só uma criança quando ele morreu e ele já era bem velho, então provavelmente você não vai lembrar de quando ele parecia com você. É uma pena, mas se a vida humana já é curta, a juventude é praticamente inexistente. Mas eu lembro. Ele era impressionante. Dado troca prata. Ele era bonito, divertido, ousado, perigoso, mas no fundo super bonzinho, sabe? Roubava bem, mentia mal, devolvia metade. Fazia mais amigos que inimigos. Fez a mesma coisa com o coração da minha irmã. Roubou, mentiu que cuidaria dele pra sempre e depois devolveu metade. Você. Quem consolou ela? Eu. E quando você morrer, cedo demais, graças a esse seu sangue humano apressado, quem vai consolar ela? Eu também. Não me entenda mal, Flick. Eu sei que ninguém se apaixona de propósito, mas a gente escolhe se vai ou não vai alimentar isso, né? Eu, pessoalmente, acho extremamente egoísta da parte dos que vivem menos investir num relacionamento com aqueles que vivem mais. O meu pai não era egoísta. Claro que era, senão ele não teria feito o que fez com você e com a sua mãe. O quê? Nos amado? Você pode me achar cruel se quiser, Flick, mas, mesmo assim, eu vou continuar cuidando de você. De todos vocês, de você, da sua mãe, da Chi, eu vou continuar recolhendo caco por caco cada vez que vocês insistirem em continuar quebrando. Porque ao contrário de certas pessoas, eu não abandono a minha família. Eu sou um Ela é um monstro. monstro. Quê? Vic, não. Quantas vezes eu vou ter que falar que você não é um monstro? Eu nunca tinha percebido. Mas a minha Joaninha
Quer dizer, ela não é mais minha. Ela nunca foi minha, porque ela não é uma propriedade. Mas mesmo assim. Só de pensar que ela vai morrer muito antes que eu vou viver tanto tempo sem ela. Mas justamente por isso, Vic, eu daria qualquer coisa pra aproveitar a companhia dela enquanto ela ainda tá aqui. A Eli é um monstro, não nós. Não sei não, Toro. Ela não soou como um monstro pra mim. Vic, ela é a melhor amiga da sua mãe. Você tem um ponto. Toro? As plantas já estão... Vicky! Ui, calma que a tia não pode cair. Oi, tia. Ai, meu chinãozinho! Ai, quanta saudade! Você tá bem? Uhum. Por que demorou tanto pra me visitar, hein? Olha, você vai ficar aqui com a gente, né? Eu já tô sabendo de tudo, quer dizer, quase tudo. E não aceito não como resposta, tá? Essa história de aventureiro dormir ao relento não tá com nada. Eu vou arrumar o quarto do Flick pra você e ele pode dormir com a Chi. Não, tia, não, por favor, não precisa. Não precisa, eu faço questão, tá bom? Por favor, digo eu. Ah, chegou um pacote pra você aí esses dias. Esquisito, tentei abrir e não consegui. E o Núferos pediu pra eu parar. E é um pacote mágico. Vem ver, vem ver. Dona Lavi, a sua irmã tá aí. Ah, me dá um minutinho, tá? Quem preparou sangue de Kraken? Por que você ficou com a sogra boa e fiquei com a sogra má? Nenhuma delas é nossa sogra, cara. Vocês foram convidados pra conversa. Você tá fazendo jogo duplo. Legal, né? Como reitora da mais renomada universidade élfica do reino, é meu dever zelar pelo conhecimento. Você não deveria estar tão surpreso. Mas a mamãe é sua melhor amiga? Sim, eu amo ela, mas claramente ela tá fora de controle. A gente não devia esperar a Chi? Eu tenho um jantar de gala com Inasher, Agezeu e Valkyrie hoje à noite e tenho horário pra fazer o cabelo daqui a pouco. Então, vamos direto ao que interessa. Primeiro, seu pai. Ele deve ter algumas das respostas que vocês procuram, mas deve estar mais bem escondido do que nunca. Vocês não vão ter tempo pra perder procurando por ele. Use com sabedoria. Pergaminho de convocação. Mas... como você... Habilidade, dinheiro, contatos. Não fique tão impressionado, Vitorino. É patético e um líder não pode parecer patético. Que a mãe dos elfos nos proteja, que eu tô contando com você. Agora, eu fiquei sabendo que vocês estão procurando informações sobre o trapaceiro? Nós estamos? Quem é o trapaceiro? Como, você sabe? As abelhas dela sempre contam tudo. Quem é o trapaceiro? É o cara que ressuscitou o Salas. É alguém que a minha mãe não gosta. É só um palpite, mas pode ter algo aí. Tem algo aí. A sua mãe baixou um decreto de preservação do conhecimento. Ele restringe o acesso às bibliotecas e impede a retirada de livros. Na academia, ele ficou conhecido como Tratado de Preservação da Ignorância. Como reitora e amiga pessoal da rainha, eu mantenho meu acesso privilegiado, mas mesmo assim, eu não consegui encontrar nenhuma informação relevante sobre o trapaceiro. É quase como se alguém tivesse sumido com ela, sabe? Para que eu revirei a universidade, eu só consegui encontrar um poema em proto-élfico arcaico que alguém deixou passar, provavelmente por estar em uma língua morta. Riscos da ignorância, não é? E, enfim, eu, de qualquer forma, se tivesse trazido o livro, acho que teria... O que o poema falava? Desembucha a mulher pelo amor da pena do destino! Ela sempre faz isso! É um pouquinho diferente da versão popular. Uma deusa dragão veio ao nosso plano e teve 2 filhos de pais diferentes. Um dragão e outro humano. A deusa podia alternar entre essas 2 formas. Seus filhos não. Apesar disso, cada um ao seu modo compartilhava da centelha divina da mãe. Mas os irmãos não se davam bem. O humano tinha inveja da imortalidade do dragão. E o dragão se ressentia do poder de criação do humano, sabe? Dragões costumam amar artefatos principalmente porque não conseguem produzi-los com suas grandes garras. E humanos almejam a imortalidade porque são coisinhas frágeis como... minhocas. Sabe que eu penso que
Se um deles fosse elfo, a história seria um pouquinho diferente, mas a gente tá falando das duas ancestralidades mais insociáveis e ambiciosas já registradas em todo o multiverso, então a história acaba sendo essa mesmo. Onde é que eu tava mesmo? O dragão. O dragão trapaceou em um jogo. Dizem que ele usou magia pra compensar a falta de polegares opositores. O irmão, furioso e com um evidente complexo de inferioridade, retrucou, roubando o orgulho e a defesa do dragão, suas escamas. Agora, você já deve imaginar que descamar um dragão é uma ofensa muito mais grave do que trapacear no jogo. Logo, os deuses ficaram do lado do dragão. E o humano, mesmo vestindo as escamas, sabia que não ia ter a mínima chance num confronto direto contra os deuses, então preferiu jogá-las ao vento. Sabendo que nenhum deus ia se dignar a procurar uma por uma, e nem tampouco o irmão, que agora estava nu e humilhado, ia sair do esconderijo para fazer isso. Claro que ele teve o castigo divino e foi apagado da história. Pelo menos ninguém ficou com as escamas no fim. É tipo um caso de família onde seus filhos intrometidos têm poder demais. Exatamente. Dizem que o irmão dragão, também conhecido como o trapaceiro, ainda vive nesse plano, ludibriando e negociando com humanos para que eles devolvam suas escamas e ele possa, enfim, retornar ao plano divino com orgulho e dignidade. Isso é sabedoria popular. No poema que eu encontrei, contudo, constava um último raro detalhe. O nome do irmão dragão. Astaroth. E o nome do irmão invejoso? Apagado da história, lembra? Bom, quem negociou com ele foi a Shuri e a Gébora, e elas não são humanas. Então acredito que a gente teve sorte. Talvez. O pacote! Eu vou pegar! Dona Eli, a Chi não tá aqui e eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que ela ficaria orgulhosa de saber o quanto você tá se arriscando por ela. Não é só por ela. É pelo princípio. E só é um risco se você não tem os meios para se defender. Eu só vim visitar minha irmã. Já sabe quantos feitiços de proteção eu mantenho nessa casa? Mais do que você sabe contar, provavelmente. Rude. Tia, eu sei que cabeleireiro é um compromisso muito sério, mas você tem um minutinho? Chegou esse pacote pra mim e ele tá selado com magia. E considerando o remetente, que eu prefiro não revelar por motivos de segurança, pode ser algo muito útil ou muito perigoso. Mas só é um risco se você não tem os meios pra se defender, não é? Cuidado com números, dona Lavin. Você disse núferos? Fica tranquilo, Thor. Eu já tô acostumado a ser objetificado pelas mulheres dessa família. Ai, Núferos, mil desculpas, é que eu não consigo me acostumar. Eu não tenho tempo pra lidar com isso agora. Tia, é impressão minha ou isso aqui parece um círculo de magia? Sim, sem dúvidas é um círculo de magia. Isso aqui é o projeto de expansão territorial das torres de pedra-fone das empresas mãe. Tá. Essas datas, esses mapas, são os lugares que os deuses estão nos abandonando. Mas não. Só não faria isso. Bom olho, Vitorino. Um círculo de magia de proporções colossais, eu diria. É um enorme bloqueador divino em expansão. Bloqueador divino? Os deuses, eles não nos abandonaram, Vic. A sua mãe expulsou eles.
Minha mãe em guerra contra mim, não vou mentir, foi desagradável. Minha mãe em guerra contra os meus amigos, terrível, no mínimo. Minha mãe em guerra contra os monstros, completamente apavorante. Agora, minha mãe em guerra contra os deuses. Me faltam palavras. Não há limites para o pior. Não é que isso aqui é bom mesmo? É repulsivo, mas é bom. O pior de tudo é isso. Eu vim aqui para te pedir desculpa. Eu noto a ironia. Mas tem sempre alguma coisa insana acontecendo e nunca é hora certa para nada. Não precisa. Tá tudo bem. Não tá, não. Até o seu namorado eu meio que matei. Se isso não é ser um babaca, Mas até ele já te perdoou por isso. isso é o quanto ele é uma pessoa melhor que eu. Pra você. Eu só tô feliz que você ainda tá com ele e que ele tá vivo e que ele tá bem, que ele é um cara legal. Quando você se declarou, aquilo me pegou completamente de surpresa. Todo mundo ficava falando que era óbvio, mas pra mim não era óbvio. Acho que tem muita coisa que eu preciso resolver na minha vida antes que seja óbvio que alguém se importa tanto assim comigo. Mas deve ter sido frustrante, então. Desculpa. E por todo o resto, eu senti sua falta. Você era meu amigo, meu braço direito e a pessoa mais útil do nosso grupo. Inclusive, eu devia ter falado isso pra sua prima, mas eu só percebi quando meio que era tarde demais e as coisas já estavam desmoronando. Então, desculpa por tudo. Eu não fui um bom amigo, muito menos um bom líder. Eu te garanto que eu não teria sido um bom namorado. Olha, eu provavelmente não devia ter me declarado na frente de todo mundo também. E sei lá, eu também fui um babaca. Com você, com o Salas, que claramente é uma pessoa melhor do que nós dois. É que aquilo tava me consumindo, consumindo e consumindo até que consumiu. É muito raro eu me sentir atraído por alguém e quando acontece isso se torna um peso enorme na minha vida. Isso não é desculpa. Eu sei lá. Talvez eu sinta inveja desses bardos que saem por aí seduzindo e sendo seduzidos por todo mundo. Parece legal. Parece menos solitário. Às vezes eu só me sinto
quebrado. Olha, nem sempre é menos solitário. E para sua informação, eu já conheci bardos assexuais muito sedutores. Você não tá quebrado, filho. Você só precisa fazer as pazes com quem você é. Eu sei disso. Na teoria. Na prática, a jornada é longa. Mas enfim, eu tô feliz. Tô feliz que o Salas tá vivo, tô feliz que você tá aqui, tô feliz que eu não preciso mais escolher um lado, tô feliz que eu posso te seguir sem soltar a mão do Salas. Te seguir como líder, não como um perseguidor bizarro. E como amigo. Eu sei que tecnicamente a Xia é sua melhor amiga, mas você era o meu melhor amigo. Até porque eu não tinha muitos amigos. E eu acho que eu vou só parar de falar, que eu meio que odeio tudo que tá saindo da minha boca agora. Bom que você tá feliz. Pode crer. E o Salas? Como é que ele tá? Considerando tudo. É difícil ter certeza. Ele se sente muito responsável por tudo que aconteceu. Conheço bem essa sensação. Eu também. Mas por tudo. E por ele também. Sabe? Ele foi muito bom pra mim no momento que eu tava na pior. E sei lá, eu quero retribuir de alguma forma. Mas eu não tenho ideia de onde começar. E é tipo, ele foi muito bom pra mim quando eu tava na pior, e o meu pior era um coraçãozinho quebrado. E o pior dele é um corpo pulverizado. Como testemunha ocular dos dois eventos, eu tenho que admitir que a comparação é injusta. Mas também eu sei que só de ter você do lado, ele provavelmente ia se sentir muito melhor. Tomara. Você não tinha feito uma música pra mim? Não, foi meio que um delírio. Sabe quando você acorda e acha que sonhou com uma rima genial e aí você pega o papel e aí você descobre que era só tipo sonata e batata? E o que Tiffins dá pra fazer com isso? Dançar por 4 anos faz você ter alucinações parecidas. Claro. Tipo quando você foi expurgado e esqueceu o que viu do outro lado? Tipo isso. Só que na real eu não vi nada mesmo do outro lado, eu meio que entrei em pânico e menti pra você. Desculpa. Sem mais mentiras? Amigos? Aventureiros do mesmo lado? Grandes amigos. Não melhores amigos, porque a Xia me assassinaria de novo se eu sugerisse alguma coisa parecida, mas grandes amigos? A propósito, você vai dormir com a Xia e eu vou ficar no seu quarto. A sua mãe não nos deu opção. Soa como a minha mãe. Eu vou salvar as minhas coisas antes que ela molde todo o meu quarto pra deixar confortável pra você.
Pode crer. Vem que o monstro da abraço! Tomando cu, filho da mãe. Nossa! Tá todo animadinho, hein, Bardão? E aí? Dormi no quarto dele. Eu sabia. Chegou cedo, Sabe qual a né? melhor parte? Qual? Conta. Sozinho. Puta. Mas a música? Como foi a música? Que música, Vicky? Oh. Mas eu consegui isso aqui. Tia Eli que me deu. Tia lhe deu. Tia Eli que me deu. Tia lhe deu. Vamos ver. Eita porra. Pois é. Ruim, né? Brega, talvez. Vamos fazer isso? Bora. Tá pronto? Sempre. Papai, papai, ouça a minha prece. Quem tá vivo sempre aparece. Não, é verdade, ele falou... Quê? Eita porra.